torcida, chegamos. Bora lá falar de Corinthians. Já se inscreveu no canal? Pô, dá uma força. Se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário aqui embaixo do vídeo. Vai lá no sininho de notificações, clique no sininho, clique em todos, para que você receba as notificações não só dos vídeos, mas também de nossas lives, legal? Então vai se inscrevendo no canal aí, dá uma força pro canal. Estamos buscando atingir 60 mil inscritos e contamos muito com o seu apoio. Legal? E olha, deixa o comentário, hein? Não esqueça. Bom, 2 ou 3 dias atrás, na segunda-feira, para ser exato, 3 dias atrás, houve essa notícia. Ó. Sheik solta a bomba ao vivo e 4 reforços de ponta chegará no timão. Segundo Emerson Sheik. 4 grandes reforços chegariam ao Corinthians. Bom, foi uma bomba, né? Todo mundo ficou em polvorosa. E aí, será que é? Será que não é, né? E nós tentamos saber quem eram os jogadores. Lembrando que o Corinthians iniciou as negociações para ter Yuri e Michael. Houve uma resposta do diretor do Zenit, que ele gosta muito do Yuri, que gostaria até de ter o Yuri de volta, mas ele sabe do investimento que o Corinthians tem interesse, ele sabe os valores, enfim, né? Aí estão postando só a parte que o cara fala que ele gosta, que é ter o Yuri lá de volta. Mas espera aí, gente, vamos falar a notícia toda, né? Vamos ser um pouco mais Corinthians, né, pessoal? Pô, tá parecendo carniceiro, mano. Brincadeira, viu? Deixa pra lá. Mas a situação do Yuri é o seguinte. O diretor do Zenit falou que gosta muito do futebol do jogador, gostaria de contar com o jogador no retorno agora no meio do ano, porém, ele sabe do interesse do Corinthians, sabe da negociação que tem com o Corinthians, e ele falou que é o seguinte, eles não querem perder o investimento feito de 25 milhões de euros. Lembrando que o Corinthians tem 20 milhões de euros em jogadores lá. Que é o Ivan e o Mantuan. Ok? Então existe um acordo entre Corinthians e Zenit. Então é isso que tem. Quando você vai dar a notícia, por favor, dá ela inteira, né, meu? Porra, brincadeira. Mas o Corinthians já autorizou o procurador do Yuri a negociar com os russos para a permanência do jogador, tá ok? Isso é muito importante já deixar claro. E o Maicon Corinthians também já sinaliza com interesse de compra, ok? Já sabe dos valores, enfim, está trabalhando para isso. Mas quem são os jogadores que o Corinthians tem, né, como alvo para trazer esses 4 reforços? Bora lá. É o seguinte, eu conversei com uma pessoa, eu tinha visto uma postagem, falei, olha, está rolando isso aqui. E meu amigo, eu chamo de 007, uma brincadeira nossa, falou, cara, como é que chegou isso aí? Eu falei, não sei. É fato? Foi essa a pergunta que eu fiz. Ele falou, é quase isso, mas tem mais coisa a acrescentar. Bora lá. Pegou e descarregou tudo. O que acontece? O Corinthians tem 6 jogadores na mira, né, como alvos. E desses 6, o Corinthians quer trazer 2. Sendo 2 jogadores para chegar, dar uma sacudida na torcida e elevar o time de patamar, a verdade é esta. E mais 2 bons jogadores. E isto vem de encontro ao que o Duílio falou ontem na coletiva. Olha, nós queremos 3 ou 4 jogadores que vamos trabalhar para trazer, e já imaginando a compra definitiva do Yuri e do Maicon. Caso eu não consiga comprá-los, eu preciso de mais 2. Foi essa a frase do Duílio. Tá ok? Lembrando, a frase do presidente do Corinthians. Legal? Quem são esses jogadores, Marcão? Bora lá, então. O primeiro da lista não é o primeiro nome, tá? Eu vou falar em sentido aleatório, tá? Mas é o que eu acho muito, mas muito difícil. E o próprio Corinthians tem também essa consciência e sabe que não deve passar de um sonho, então é quase o nome. Eu já teria como desses 6 nomes, já estaria arriscado na minha lista, é o Guilherme Arana. O Atlético não vai vender por menos de 15, 20 milhões de euros, é muito dinheiro para um lateral, apesar de ser um estupendo lateral,
Mas o Corinthians precisaria de um mecenas, um cara que fala assim, pode ir lá que eu compro. O Corinthians não tem esse apoio hoje, financeiro. Legal? Então, neste caso, o Arana tá fora. Tá fora, tá fora. Bom, eu não vou iludir vocês, que tem a possibilidade de chegar o Arana. Pode ser que daqui 2 anos, né? Com um contrato já em final, o jogador não quer renovar, de repente quer voltar pro Corinthians, aí pode até ser. Mas hoje eu não acredito numa negociação com o Guilherme Arana, vou ser muito sincero para vocês. Outro nome, que não é segredo para ninguém, é o Michael. Michael, o Corinthians trabalha, tem interesse em ter o jogador, já quase o trouxe no meio do ano. O Corinthians prepara uma proposta baseada no empréstimo com obrigatoriedade de compra. Já se sabe que o valor que os árabes vão pedir é na casa de 8 milhões de dólares. Era 12, vai dar uma baixada para 8. Tá? O Corinthians já tem consciência dos números e prepara uma proposta para ter o jogador, que quase desembarcou no Grêmio. O Renato chegou a conversar com o jogador. Porém, o Corinthians havia falado no meio do ano que em dezembro voltaria à tona na questão do Michael. E como a coisa com o Grêmio deu uma azedada, o procurador ou o agente do Michael, o seu empresário, contactou o Corinthians. Então vamos aguardar para ver o que vai dar. Mas o Michael eu acho que é um sonho palpável, sabe? Eu acho que dá para rolar sim. O Corinthians consegue vencer a concorrência e trazê-lo. Eu não acho fora de uma realidade corintiana, não. O Michael, não. Eu acho muito, muito possível uma negociação com o Michael. Legal? Então, o segundo nome da lista é o Michael, atacante. O terceiro é o Oscar, meia armador, meia de criação. Todos sabem que ele tem contrato, acho que até o meio do ano que vem com os chineses, acho que até junho de 24, se eu não me engano. Deve ter um ano e meio de contrato aí. Para ele voltar para o Brasil, seja para o Corinthians, ou seja o Flamengo também tem o sonho de ter o Oscar, ele vai ter que abrir mão de 80%, 90%, no mínimo, dos seus salários que ele ganha na China para poder jogar no Brasil. Fala-se que o salário dele vai de 8 a 10 milhões de reais, um dos maiores do planeta, né? Para jogar no Brasil, ele não vai ganhar mais que 1 milhão. 1 milhão e alguma coisa, 1 milhão e 200, né? Então ele teria que abrir mão de 80%, 90% dos seus vencimentos. Não sei se o jogador faria isso. Eu acho que hoje a questão financeira para o Oscar já deve ser mais que tranquila, né? Que ele ganhou nos últimos anos, principalmente na China, dá para o cara nascer e renascer 15 vezes que não vai ficar pobre. Porém, a gente não sabe. De repente o cara fala, vamos cumprir meu contrato aqui, eu tenho direito a receber, eu vou ficar. Mas a China passa por um momento muito difícil, hídrico, crise de água lá que está faltando, crise financeira, as equipes são, né, de empresas estão se diluindo, eles desaceleraram o futebol. Eu acho que até os chineses, se o cara chegar e falar, eu tô querendo ir embora, os caras falam, não, legal, eu te libero, né? Mas é um sonho muito distante ainda, a não ser que o jogador sinalize com o intuito de jogar no Brasil, que teria a concorrência do Flamengo e do Sr. Vitor Pereira, o Traíra, que lá faria lobby para o Oscar jogar no Flamengo. Mas é o Corinthians, é uma grande marca, é uma massa, e aqui o Oscar chegaria sendo o dono do meio-campo, nesse meio-campo do Corinthians, né? O Oscar, então, é um desses nomes também, já são 3. O quarto nome é o zagueiro Felipe. 33 anos, já passou pelo Corinthians, campeão brasileiro em 2015, chegou ao timão em 2011 do Bragantino, ficou até 2015 no Corinthians. Hoje, já com 33 anos, tem contrato até o meio do ano que vem com o Atlético de Madrid, e em janeiro já pode assinar um pré-contrato, mas eu acho que ele não está tão em alta lá no Atlético de Madrid, não. Minha opinião, eu só traria um zagueiro de 33 anos se eu tivesse certeza que o Gil ia embora para os Estados Unidos e talvez o Balbuena não fosse ficar aqui no Brasil. Caso contrário, eu acho que, é mais um de 30 lá vai fumaça. Cadê a reformulação desse elenco? Cadê o rejuvenescimento desse elenco? O Corinthians precisa de jogadores mais jovens. Aí você traz um de 33 e libera um de 23 para o Cruzeiro. Se alguém pagar
3 milhões de euros leva o outro de 23 anos, que é o Caetano. O Raul deve ser emprestado para o Cruzeiro na faixa, que já levou o Matheus Vital na faixa. E até agora ninguém explicou a história do Davó. Né? Fala que ia ter compensação financeira, ninguém falou nada até agora. Deve estar na faixa também. Né? É o Corinthians comprando e vendendo de graça. É muito complicado. Então, assim, tem que se analisar. Agora, eu seguraria tanto o Raul quanto o Caetano, porque eu acho que o Robert Renan, gente, no meio do ano deve ser vendido. Aí, se o Gil saísse, eu escutei um amém? E o Balbuena não consiga convencer os russos a liberá-lo, aí eu acho que sim, trazer o Felipe seria legal. Porque aí você teria jovens zagueiros ao lado dele para ele ser o cara da experiência da defesa. Aí tudo bem. Caso contrário, não. Mas é um jogador que está na lista. Legal? O quinto nome, aí já passam para gente muito conhecida nossa. É o Claudinho. Passou da base do Corinthians, foi repassado na negociação do Cleison para o Ponte Preta. O Corinthians tinha 50% do jogador. Esse jogador foi repassado por Red Bull, antigamente ele era ainda Bragantino. Depois do Corinthians, Andres, você fez isso. Vendeu 50% do Claudinho por 1,5 milhão. E o Red Bull vendeu depois o jogador por 15 milhões de euros. O Corinthians deixou de faturar 35, 40 milhões na época. Um prejuízo enorme para os cofres do Corinthians, que repassou o jogador por 1,5 milhão de reais. Eu não sei se o Claudinho voltaria, se o Claudinho ficou com alguma mágoa da forma que ele foi negociado pelo Corinthians. Mas eu gostaria muito de ver o Claudinho, né? Porque sonhar não custa nada. Permanência de Maicon, Fausto Vera, um Claudinho e um Oscar da vida é o meio campo para se dar, para pôr respeito em qualquer um, né? Ou Fausto Vera, Maicon, Fausto Vera, Oscar e Michael de um lado, Yuri e Roger Guedes também é para se pôr respeito, é para encarar qualquer adversário de frente pensando em títulos, tá? Lembrando que o Romero já treinou ontem, deve ser apresentado logo, né? Em breve aí teremos a apresentação do Romero. Não sei se vai ser hoje ou amanhã, nos próximos dias, mas o Romero já treina no CT Joaquim Grava, tá? O Romero é o primeiro reforço efetivamente do Corinthians. O sexto nome dessa lista também é um velho conhecido nosso, campeão brasileiro de 2015, atacante, velocista pelo lado direito, é o nosso querido Malcom. Malcom entra na lista de desejos do Corinthians. Não sei se o jogador está insatisfeito na Rússia, tem aquele clima de guerra ainda. Aliás, a Europa em si, né, ainda está um clima muito pesado. Só que o Malgo, ele tem mercado lá fora, né? Essa é a realidade. Já passou pelo Lyon, passou pelo Barcelona. Eu não sei se ele viria para o Brasil agora. O Malco deve ter na faixa de 25, 26 anos também. Saiu em 2015 com 21, deve estar com uns 25, 26 anos. 19, eu acho que ele tinha. 26 anos, mais ou menos. Então é o seguinte, o Corinthians poderia tentar repatriá-lo nas condições do empréstimo, talvez, né? Porque financeiramente o Corinthians não teria condições de comprar o Malcom hoje, né? Então, assim, o Malcom é o outro nome dessa lista de desejos do Corinthians. Né? Se vai vir, é uma outra história, né? Mas o Corinthians tem interesse. O Malcom tá com 25 anos, tá? Tô puxando aqui. 25 anos tem o Malcom. O Claudinho também tem 25 anos, tá? Então ele saiu do Corinthians com 18, 19 anos. É muito jovem do Corinthians. Valeria a pena? Demais. Mas são desejos do Corinthians. Lembrando que dessa lista de 6 nomes, a informação que eu tenho é que o Corinthians trabalha forte para se trazer 2 nomes dessa lista. Para elevar o time de patamar. Essa é a ideia da diretoria. E o Corinthians correria atrás de mais 2 reforços, tá? Bons jogadores, para, né, deixar o time coeso. Lembrando que o próprio presidente do Corinthians falou ontem na coletiva que ele pretende 3 a 4 jogadores, contando que também ele irá conseguir adquirir em definitivo o Yuri e o Maicon. O Maicon é isso, Maicon, desculpe. O Malcom na cabeça. Caso não consiga Maicon e Yuri, ele teria que trazer mais 2. Então, na verdade, o Corinthians quer os 2, mais 4 jogadores. Será que o Romero já é um desses 4? E sobre o Bidu,
né? O Corinthians já tinha um acerto verbal com o Guarani, era 4,5 milhões por 40%. Parece que agora o Guarani quer mais dinheiro e a coisa deu uma estagnada. Tá? Também, peraí, o Guarani tá pensando que tá vendendo quem? Né? Tá vendendo o Marcelo? Não, é só o Bidu. Começar com graça, deixa lá. Então, essas são as informações do Corinthians, tá ok? Esses são os jogadores que o Corinthians pretende, o Corinthians tem como alvo, tá? E desses nomes, o Corinthians quer 2 jogadores, tá? Efetivamente, essa é a ideia. Deixe o seu comentário aqui embaixo, quem você tentaria trazer, o que você acha que é mais viável, né? O que é muito impossível. Para mim, o Arana é um nome riscado já, é impossível vir. Sobrariam 5 nomes para se trazer 2, né? E você, Fiel, o que você acha? O Corinthians deve fazer esse esforço? Deve fazer? Vai ter que fazer dívida. O que vocês acham disso? O Corinthians deve ir para cima mesmo? Minha opinião, temos que ter um time competitivo, forte, se quisermos ganhar títulos. E você, corintiano, o que acha disso? Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Voltamos mais tarde, estamos sempre junto. E claro, né? Vai Corinthians. Lembrando, hein? Lembrando, é sempre muito importante lembrar, tá? Temos que montar um time extremamente forte para a Libertadores. E olha, são 4 competições. Tem que se ter força, tem que se ter elenco para ter força física, se quer realmente ser campeão de alguma coisa. Legal? Então é isso aí, fiel. Tamo junto. Vai, Corinthians. Valeu!